Olá pessoal, Rosimar Monção. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lei do pertencimento dentro da constelação familiar. Antes de começar o vídeo, eu peço para você dar um like aí embaixo, curte o nosso canal, se inscreve no nosso canal e chame mais pessoas para participar da nossa conversa sobre terapias integrativas e sobre como fazer a nossa realidade ficar bem melhor. Então, a constelação familiar, como eu falei em outro vídeo, foi criada pelo terapeuta alemão Bert Helling nos anos 70 e ela ajuda a identificar bloqueios familiares que de alguma forma estão obstruindo os campos de energia dos indivíduos, de nós, nosso campo energético. Que ela segue 3 leis sistêmicas, ou chamadas leis do amor, como chamou Bert Helling, que são a hierarquia, o pertencimento, o equilíbrio, que é o dar e receber, o equilíbrio entre dar e receber, que é uma troca. E o que é esse pertencimento? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lei do pertencimento. Ele, antes de tudo, um sentimento natural do ser humano. Todos nós pertencemos a uma família, todos nós pertencemos a uma tribo, a uma comunidade, todos nós nascemos de um casal e, portanto, pertencemos àquela família. Na verdade, há 2 famílias, a família do nosso pai e a família da nossa mãe, porque nós temos 50% de cada um. Então, nós pertencemos a essa família. A família de origem deles e a família que foi formada a partir de quando nós nascemos. Como eu falei no outro vídeo, o nosso nascimento acontece bem antes de nós nascermos, a nossa existência acontece antes de nós nascermos. Então, cada pessoa que nasce é vinculada a um sistema chamado de sistema familiar. E ela necessita ser reconhecida como membro integrante e respeitada no seu lugar e dentro dessa família e dentro desse sistema familiar. No sistema familiar, os membros, eles são únicos e têm o direito a esse pertencimento. Todos nós temos o direito de pertencer, todos nós fazemos parte. Ninguém pode ser excluído, principalmente e até aqueles que nem nasceram. Como assim? Aqueles que foram abortados, seja por um aborto provocado ou um aborto natural. Eles também pertencem, eles necessitam ser colocados dentro dessa família, eles necessitam pertencer. Não importa as características desses indivíduos ou as virtudes pessoais desses indivíduos. Todos são importantes para o sistema, todos. Quando ocorre uma exclusão no sistema familiar, acontece então um desequilíbrio. Essa situação, ela passa a ser vivida por um descendente, sem que necessariamente ele tenha um conhecimento ou afinidade com aquele antepassado que foi excluído. As leis sistêmicas, elas exercem um papel muito importante no equilíbrio e na manutenção do sistema familiar. Bert Helling diz que todos têm o igual direito de pertencer. Todos devem pertencer, independente da sua conduta. Às vezes a pessoa é retirada do sistema familiar, é retirada da memória daquele sistema por causa da sua conduta. Alguém que cometeu um assassinato, alguém que usou entorpecentes, uma mulher que teve um filho fora do casamento. Então, essa pessoa perde a credibilidade ali dentro da família. Então, ela é excluída. E isso vai gerar um sentimento negativo dentro da família. Mesmo que aquela pessoa seja uma vergonha para a família, ela deve ser excluída. No entanto, essa ordem demonstra que quando um membro é excluído pelos outros, isso cria então um efeito negativo
E é um efeito negativo em todo o sistema familiar, não é em uma pessoa apenas, em todo o sistema. Percebe-se que esse comportamento, ele reaparece nas gerações seguintes. Vou dar um exemplo, que eu gosto muito de dar esse exemplo, no caso da mulher que tem um filho sem se casar. Isso já bem antigamente, hoje nos nossos tempos, isso não é um problema tão grande. Mas em outros tempos, nos tempos dos nossos avós, e às vezes até dos nossos pais, isso era uma vergonha muito grande. Então, a menina moça tinha um filho sem se casar. Primeiro ela era retirada do convívio familiar, às vezes o pai expulsava de casa, às vezes ela era mandada para uma fazenda bem longe, para que ela tivesse o filho lá escondida, e ninguém falava no assunto. Tanto ela quanto a criança passavam a ser excluídos. Provavelmente o filho dessa mulher, ou o neto, ou alguém ali da família, ou um sobrinho, vai repetir. Por quê? Porque ela foi excluída. E de alguma forma o sistema traz para que ela seja incluída novamente nesse sistema. Então, todos pertencem, todos devem pertencer. A história da família, ela deve ser lembrada, na verdade. Ou pode ter também um outro exemplo na forma de um relacionamento entre membros da família. Pode haver um problema aí na forma de um relacionamento com irmãos. Por quê? O que acontece? Também causa uma alteração no sistema familiar quando uma pessoa que não faz parte da família, como uma ex-namorada do pai, ou um ex-namorado da mãe, ou um ex-noivo, foi prejudicado. Como assim, Rose? Mas ele não faz parte do sistema familiar. Sim, mas houve um relacionamento e houve um prejuízo dentro desse relacionamento. A energia da exclusão dessa pessoa pode atuar nos filhos do casal. Então, quando a gente termina um relacionamento, nós devemos deixar dele, com a pessoa que nós terminamos, o que é dele. E ficar com o que é nosso. Terminar bem terminado. Porque se houver algum prejuízo emocional dentro do relacionamento, alguém vai repetir aquele relacionamento, vai começar a se comportar de um modo inapropriado, por um ciúme dos pais, ou tendo um mau comportamento em casa, ou pode estar sofrendo os efeitos daquela pessoa que foi deixada de lado em função da união do casal, ou um ciúme demasiadamente grande de um irmão. Então, essa pessoa que foi excluída, e é uma exclusão emocional, ela vai voltar no sentimento de algum filho ou no sentimento de alguém da família. Nós podemos entender que seria a felicidade de alguém, pode ter sido fruto da infelicidade do outro, nesse caso aí, né? Nós precisamos incluir essas pessoas através do reconhecimento da sua existência. Como é que eu faço? Como é que eu vou saber que a ex-namorada do meu pai teve um problema e agora eu tenho um problema com a minha mãe? Primeiro, eu trago essa pessoa dentro da constelação familiar, eu trago essa pessoa, eu vejo que ela existiu e eu deixo com ela o que é dela. Em um dado momento, as coisas, o sistema vai encontrar ordem e vai fazer uma reconciliação pacífica entre todos. Mas eu preciso trazer à tona essa pessoa, né? Não trazer a pessoa real, mas dentro da constelação familiar, um representante, dizer para ele, olha, eu deixo contigo o que é teu, eu sinto muito pelo que aconteceu, mas eu deixo contigo e fico com o que é meu. Muitas famílias se libertam de coisas dolorosas, passadas, guardadas nas histórias dos seus antepassados. Coisas que na constelação familiar são reveladas. Tá? Então, o pertencimento é isso, é você ter essa certeza de que você faz parte daquela família e de que todos os seus antepassados e todas as pessoas que passaram por aquela família também fazem
parte. E o que eu digo a vocês, reconheça a história da sua família, pergunte para os seus pais, para os seus avós, para os seus tios, conheça a história da sua família, conheça cada membro da sua família, veja se a sua história não é parecida com algum membro da sua família, veja se o sentimento que você tem não é o mesmo sentimento que um membro da sua família que foi excluído tem. Muitas questões já foram resolvidas através da constelação familiar, através da lei do pertencimento. A gente termina por aqui. Um grande beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo, onde eu vou falar um pouquinho sobre a hierarquia.